Queria então começar a falar um pouco sobre alocação, um pouquinho sobre investimentos. E eu queria começar com a renda fixa. A gente já conversou outras vezes para algumas matérias sobre renda fixa, né? E aí, então, eu queria aproveitar que o tema principal de hoje é Copom. A gente está vendo aí a Selic a 15%, né? Um patamar super elevado. Não deve subir mais, mas também não deve cair tão cedo, está aí estável nessa posição aí durante um tempo. E aí eu queria saber qual que é a sua visão para a renda fixa diante desse cenário, né, que a gente tem aqui no Brasil, e como alocar a parte da carteira destinada à renda fixa nesse contexto. Minha visão ela é histórica. Infelizmente, a gente está falando do país da renda fixa. Quando antes na história desse país a gente viu a renda variável ser o grande carro-chefe. Quando a gente fez a política fiscal prevalecer. E foi exatamente no primeiro governo Lula, pelo qual eu me lembro. Quando o então presidente Lula assume o mandato, o dólar naquela época, em 2002, estava a 4%, R$4, próximo de R$4 por dólar. E a gente tinha uma taxa de juros estratosférica, inflação, incerteza, risco, era somatório de tudo. O que se fez naquela época? O dever de casa. O que a gente tem agora? Um dever de casa mal feito. E por isso, os 15% de taxa de juros. 15% de taxa de juros com 5% de inflação reflete uma economia doente. Reflete um país com problema. Então, brincadeiras à parte, mas a gente fala que a renda fixa é o ativo sem risco. Sem risco? Alguma coisa que te remunera 15%, 10% de taxa de juros real em perpetuidade, você acha que você vai ter seu rendimento de volta? É certo que não. Então, você precisa ajustar, fazer o dever de casa para que você ajuste a política monetária a um nível razoável e saudável para a continuidade dos negócios de todos. Você está preocupado? No curto espaço de tempo, eu não estou preocupado com nenhum problema de ruptura. Default, vamos ser mais claro. Não tem essa preocupação porque as empresas estão muito sólidas, existe bastante tempo ainda para a gente reverter as situações que são adversas e graças a meu bom Deus a gente vive numa democracia. E eu não estou fazendo referência a A ou B, ou que tipo de governo que a gente vai ter, se é de esquerda ou se é de direita, desde que tenha responsabilidade fiscal, está ótimo. A gente viu um governo de esquerda no México fazendo um excelente trabalho. Então, não é porque só se faz um excelente trabalho um governo de direita. Só se faz um excelente trabalho um governo que tenha o entendimento de que o curto prazo é inimigo do longo prazo. E o curto prazo vai ser prejudicado se você não tiver uma visão de longo prazo. E aí, respondendo a sua pergunta, depois de toda essa volta, como fugir da renda fixa? Como fugir de 15% ao ano? Como fugir de 15% ao ano quando a inflação é 5%? Como fugir de uma NTNB a 7,5%, 7%? Como fugir de ativos atrelados à inflação com isenção fiscal que vai equivaler num gross-up, ou seja, já descontando, considerando a isenção fiscal, a inflação mais 8,5% com impostos? É muito difícil você abrir mão desse prêmio que você dá para o investidor em troca de tomar risco. Apesar de que tem muito prêmio em cima da mesa. E o que você acha de interessante na renda fixa hoje? Como se posicionar? Eu nunca tive tanta... No mercado financeiro, todo mundo que tem certeza quebra a cara. Né? Porque a única certeza que a gente tem, a única certeza é que não há certeza. Mas contrariando essa minha última fala, está certo de que a inflação mais um cupom, ou seja, a NTNB é uma debênture incentivada de boa qualidade, diga-se de passagem, é uma certeza praticamente absoluta de que é um excelente ativo, de que é o melhor ativo, melhor relação de risco-retorno ever, nos últimos 10, 20 anos, tem sido esse ativo. Se você olhar para os melhores fundos multimercados da indústria, e se você fizer uma comparação com um benchmark de inflação mais 7,5%, pouquíssimos superaram esse benchmark numa janela de 2 anos. Pouquíssimos.
é muito assimétrico você estar contra esse tipo de produto. Então, está respondida a sua pergunta, ele é o melhor de todos os investimentos. Porém, se isso é verdade, ótimo. Vamos pegar então, comprar um ativo de 30 anos aqui e carregar para frente. Como a gente falou anteriormente, 10% de taxa de juros real, ou 7,5% se você quiser mais inflação, 8% mais inflação, reflete uma economia doente. Então, não dá para você aplicar em alguém doente achando que alguém doente, se permanecer doente por longo prazo, vai sobreviver. Você vai ter problema. Então, o que a gente está fazendo? Direto ao ponto, inflação mais o cupom, buscando ativos de preferencialmente com isenção tributária, não alongar demais a duration do papel que a gente está investindo e sendo super direto, tentar não ultrapassar de 5 anos de vencimento do papel. Porque até lá a gente sabe que a gente vai ter uma estabilidade, a gente vai ter tempo suficiente para que se faça as coisas boas, e se as coisas boas não fizerem, isso vai dar direto na inflação, até lá os ativos vão estar vencendo, e aí o tabuleiro vai girar de novo e a gente vai encontrar quais são as melhores peças para brincar nesse novo tabuleiro que a gente vai encontrar.